O que é preciso para construir uma comunidade forte num lugar que é basicamente um caos? Hoje, a gente vai mergulhar juntos numa carta antiga, mas que é incrivelmente relevante, escrita por um cara chamado Tito. É um guia prático, sabe? Quase um manual de instruções para colocar a casa em ordem. E as lições que estão ali são tão poderosas hoje quanto foram há quase 2000 anos. E vamos começar com uma citação que, olha, é bem chocante. Cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. O mais surpreendente? Quem concorda com essa avaliação pesadíssima não é um inimigo, mas o próprio apóstolo Paulo, que está citando um dos poetas da própria ilha de Creta. Isso já pinta um quadro bem claro do tipo de cultura que o Tito foi chamado para transformar. Definitivamente, não era uma missão para qualquer um. E é exatamente por isso que essa carta existe. Diante de um desafio desse tamanho, Paulo não manda só umas palavras de encorajamento, um tapinha nas costas, não. Ele envia um plano de ação, um verdadeiro roteiro para trazer ordem para o meio do caos. Tenta imaginar a cena. Uma igreja que acabou de nascer, cheia de potencial, mas completamente desorganizada. Paulo até plantou a semente lá, mas teve que sair antes de conseguir colocar líderes no lugar. E essa brecha, esse espaço vazio, foi um convite aberto para falsos mestres, que, claro, começaram a espalhar confusão. A coisa estava séria e precisava de uma atitude urgente. Então, como é que se arruma uma bagunça dessas? A solução de Paulo veio na forma de uma missão crucial, que ele confiou a uma pessoa da sua mais alta confiança. Vamos conhecer agora a equipe encarregada de colocar ordem na casa, o estrategista e o executor. É uma parceria que faz todo sentido, né, Paulo? De longe, age como o arquiteto, fornecendo à planta as instruções detalhadas que estão na carta. E o Tito? Ele é o cara que está lá no canteiro de obras, com a mão na massa. A tarefa dele era transformar aquele plano em realidade, nomear líderes, ensinar a doutrina correta e, finalmente, dar forma àquela nova comunidade. Certo. Mas que plano era esse, afinal? O legal da carta a Tito é que ela é super direta ao ponto. Não é teologia abstrata, não. É um plano de ação claro. Vamos dar uma olhada nos 3 passos fundamentais que o Paulo desenhou para ele. A estratégia de Paulo é impressionante de tão simples e eficaz. O passo 1 é a base de tudo, nomear líderes sólidos. Sem uma liderança confiável, nada é para frente. O passo 2 é garantir que essa liderança ensine a tal da sã doutrina, combatendo as ideias erradas com a verdade. E por fim, o passo 3 é viver o evangelho, para mostrar que essa verdade não é só algo para acreditar, mas algo que muda radicalmente o dia a dia de todo mundo. Agora, vamos parar um pouquinho nesse conceito que é um dos mais importantes da carta, a sã doutrina. O que Paulo queria dizer com isso? O autor Michael Kruger aponta uma coisa fascinante aqui. A palavra grega original, hygieino, é a raiz da nossa palavra higiene. A ideia é genial. O ensino correto não é só para a mente, ele é para a alma. Ele é espiritualmente higiênico, sabe? Ele limpa, cura e produz uma comunidade que é genuinamente saudável. Uma pergunta que sempre intriga os estudiosos é: tá, mas quando exatamente tudo isso aconteceu? Vamos investigar um pouco o que as evidências dizem sobre a data dessa carta. É aqui que a história ganha ares de quebra-cabeça. Porque se a gente lê o livro de Atos, que narra as viagens missionárias de Paulo, não encontramos nenhum registro de uma missão em Creta como essa que a carta descreve. Isso cria um problema, né? Onde exatamente essa carta se encaixa na linha do tempo da vida de Paulo? Basicamente, existem 2 teorias principais na mesa. Uma, que é a visão de uma minoria, tenta encaixar a carta nos eventos que já são narrados em Atos lá por volta do ano 57. No entanto, a grande maioria dos teólogos, e aí entram nomes de peso como D. Carson, acredita que a carta foi escrita um pouco mais tarde, entre 62 e 64, depois da primeira prisão de Paulo em Roma. E então, qual é a resposta mais provável? A questão toda é que as atividades descritas em Tito, essa missão em Creta, os planos de passar o inverno em Nicópolis, simplesmente não batem com a cronologia do livro de Atos. É por isso que a maioria dos estudiosos, como Carson, conclui que Paulo foi solto daquela primeira prisão em Roma e teve um período a mais de ministério. E foi nessa fase, que a gente pode chamar de pós-Atos, que ele escreveu tanto a primeira carta a Timóteo, quanto esta carta para Tito. Certo, já entendemos o contexto, mas e daí? Por que essa carta ainda é tão importante para nós? Embora tenha sido escrita por um problema bem específico lá em Creta, os princípios são totalmente atemporais. Vamos extrair daqui 3 lições fundamentais que são cruciais para qualquer comunidade hoje em dia. A primeira lição, e talvez a mais central de toda a carta, é essa conexão que não dá para separar entre aquilo em que a gente acredita e a forma como a gente vive.
Para o apóstolo Paulo, uma coisa não existe sem a outra. No mundo que muitas vezes separa o que se pensa do que se faz, Paulo chega e insiste: não tem divisão. Teologia não é um exercício acadêmico, ela tem que ser vivida. Uma doutrina saudável ou higiênica, como vimos, leva naturalmente a uma vida saudável. É uma ideia poderosa que está presente na carta inteira. A segunda lição vai direta no alicerce de qualquer comunidade saudável. Paulo sabia que, para a igreja poder florescer, tudo começava com a liderança certa. É muito interessante notar o que Paulo não pede. Ele não exige diplomas, carisma ou habilidade de gestão. A lista de qualificações para os líderes é quase que inteiramente sobre caráter. Hospitalidade, autocontrole, justiça, piedade. Para Paulo, a integridade moral não é um bônus, um extra. É o fundamento sobre o qual a saúde da igreja inteira é construída. E, finalmente, a terceira grande lição é que a fé não é algo para ser guardado só para o domingo de manhã. Paulo mostra que ela tem que se infiltrar em cada cantinho da nossa vida. E Paulo não se limita a dar instruções gerais. Ele é específico, se dirige a diferentes grupos: homens mais velhos, mulheres mais velhas, os jovens. Isso ilustra de uma forma brilhante que o evangelho não é um hobby de fim de semana. É uma força que transforma e que deve remodelar como se vive em casa, como se age no trabalho e como se comporta em público. E assim, a carta a Tito se revela não só um documento antigo, mas um manual atemporal para construir comunidades saudáveis. E ela nos deixa com uma pergunta muito poderosa no ar. Se a sã doutrina realmente leva a uma vida sã, de que maneira a verdade do Evangelho deveria estar ativamente organizando e transformando a vida e as comunidades hoje? Uma questão que é tão urgente agora quanto era na Creta do primeiro século.